Pedimos a Deus revelação da sua palavra. Nos revela o Deus, o Filho, o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. Nos revela a Deus a faceta, nos revela a Deus a dimensão, nos revela a Deus a identidade do teu Filho como o próprio Deus. Assim como João, o Deus, nessa carta, com essa intenção de revelar o próprio Deus, queremos ver através da figura de Cristo, Jesus, o próprio Deus, o Verbo encarnado. Revela aos nossos corações e que seja uma manifestação real, ó Deus, do Senhor em nós, da tua vontade em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, nós chegamos então no Evangelho de João. E o Evangelho de João, ele se trata agora a respeito de apresentar fatos da vida de Jesus, em que esse Jesus, ele é o próprio, a manifestação, o verbo, a palavra encarnada do próprio Deus. O livro de João, a intenção é que todos reconhecessem Jesus como Filho de Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, rei; Marcos, servo; Lucas, filho do homem; e João, filho de Deus. Então, Jesus veio à Terra 2000 anos atrás e aqui está um aspecto da divindade de Jesus. João se encarrega de mostrar, revelar, relatar, descrever Jesus como o Filho de Deus. O Filho de Deus. Ele é uma manifestação de Deus. Isso é extremamente importante, né, na vida cristã, que nós reconheçamos que Cristo, Jesus, ele é o próprio Deus encarnado, né? Alguns que fazem a separação, né, diz que Deus é uma coisa, Jesus é outra coisa, mas as Escrituras, elas estão apontando, e João aqui está descrevendo que Jesus, ele é o próprio Deus em carne, ok? Então, o Evangelho de João é essa descrição a respeito da vida de Jesus, apontando para a divindade, o Jesus divinamente humano ou humanamente divino, ok? E aqui ele começa dizendo então, capítulo 1 de João: no princípio era o verbo, no princípio era o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Importante, né? Que no princípio era o verbo. Por que João escreve que no princípio era o verbo? Você imagina, né? Podia ser o seguinte: olha, no princípio era um substantivo. Substantivo não é uma palavra? Tem palavra que é substantivo, sim ou não? Pronome. Hã? E por que João escreve que no princípio era um substantivo, por exemplo? Porque também é palavra, né? Mas o que fala é, no princípio, João escreve, no princípio era o verbo. Por quê? Você já se deu conta disso? O princípio era o verbo, por quê? Porque o verbo, só o verbo tem o poder de criar. Substantivo não cria, pronome não cria, só verbo é a palavra criativa. Por isso que João está descrevendo que no princípio era a palavra que criou todas as coisas. Portanto, Deus não fala para informar. Quando Deus fala, Deus cria. Quando Deus dá uma promessa, é porque ele está criando a realidade dessa promessa. Deus, ele é o verbo. Quando Deus fala, ele cria. Haja luz e houve luz. No princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus disse, haja e houve, ok? Então, ele é a palavra criativa. Você precisa meditar nisso, que Deus, ele é a palavra. Quando você pega a palavra, você libera a palavra, uma realidade está sendo criada a seu respeito. Confesse a palavra, porque quando você confessa a palavra, você confessa o próprio Deus. E quando Deus está sendo confessado, uma realidade está sendo criada e há de ser manifestada.
No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Olha agora, houve um homem, outro aspecto interessante aqui, importante só mencionar, é que no princípio era o verbo. Esse no princípio é anterior ao no princípio de Gênesis. Você vai encontrar 2 vezes a menção no princípio na palavra de Deus, no Novo Testamento e no Velho Testamento. No Novo Testamento aqui em João, no princípio, no Velho Testamento em Gênesis, no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse no princípio descrito em João é anterior ao no princípio criou Deus os céus e a terra. Por quê? Porque Deus é o eterno presente, ele é o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Estava no princípio, esse princípio é um eterno presente, ele é antes de Gênesis, ok? Então Deus, ele existe desde sempre. A gente não consegue compreender isso porque a gente é limitado, é cronológico, tem início, meio e fim as coisas. Mas no princípio, Deus, a existência de Deus, ele é um eterno presente. Ok? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E aí no verso 6 diz assim: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Ele veio como testemunho. Está falando de quem agora? Está falando de João Batista. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a respeito de Cristo, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, ou seja, João não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Quem era? Ele veio, João está dizendo, que o verbo, Cristo, veio para os que eram seus. Quem era o povo de Jesus? Vamos lá? Quem era o povo de Jesus? Alguém me ajuda? Os judeus. Os judeus eram povo de Jesus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Os judeus desprezaram, não reconheceram, não o conheceram, não o receberam. Mas, 12, a todos quantos o receberam. Receberam quem? Cristo, o Filho. Você recebeu Cristo? Você recebeu o Filho? A todos quantos o receberam, se os judeus não o receberam, aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Importante você saber disso. Graça e de verdade. Ele é cheio de graça e de verdade. Não tem como nós sermos encontrados pela graça sem sermos confrontados pela verdade. Por isso que ele é cheio de graça e de verdade. E tudo aquilo que não é graça é mentira. Por isso que ele é cheio de graça e de verdade. Tudo aquilo que não for graça, se for lei, é mentira. Nós hoje, se o céu for resultado do mérito, isso é mentira. Porque ele se manifestou cheio de graça, benevolência, dom, favor imerecido, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. João 15 testemunha a respeito dele e exclama. João está escrevendo a respeito de João Batista. João Batista é testemunha a respeito dele e exclama: este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, portanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Olha João escrevendo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou.
confessou: eu não sou o Cristo. Então eles perguntaram: quem és, pois? Tu és Elias? Ele disse: não sou. Tu és profeta? Não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou uma voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus. Ou seja, os fariseus foram até João e perguntaram: tu é o Cristo? Tu é Elias? Quem tu é? Fala pra gente. Ele diz: eu não sou o Cristo. Eu sou uma voz que clama no deserto, e eu preparo o caminho para aquele que vem depois de mim. Respondeu-lhe João: aí, 25. E perguntaram-lhe: então por que batiza, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha, João, quando vê Jesus, diz: esse é o Cordeiro. Então você percebe aqui que uma identidade Jesus foi adjetivado, tem uma identidade, tem um título aqui que é um título que é conferido a ele: Cordeiro de Deus. Preste atenção comigo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem primazia, porque já existia antes de mim, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, quer dizer mestre. Olha o segundo título que dão para Jesus: mestre. Onde assistes? Respondeu-lhes: vim e vede. Olha Jesus respondendo. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Está prestando atenção aqui? Olha só: Cordeiro, Mestre e Messias. Ok? Os títulos que Jesus está recebendo: Cordeiro, Mestre e Messias. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno. Jesus, o Nazareno. Então, olha o 4º título aqui: Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Espera aí. Então, quinto título aqui: eis um verdadeiro israelita. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és filho de Deus e tu és rei em Israel. Perceba aqui, olha aqui para as minhas mãos: tu és filho de Deus e tu és rei de Israel. Tu és o Nazareno, tu és o Cordeiro que tira o pecado do mundo,
tu és um mestre, tu és vamos lá, tentando lembrar aqui. Tu és o Messias, tu és o mestre, tu és o Messias, tu és o Jesus de Nazaré, tu és o rei de Israel, tu és o filho de Deus, tu és o verdadeiro israelita. Você percebe que Jesus recebe 7 títulos, ok? Então é completamente, é a completude, é a manifestação aqui 7. O 7 é a completude de algo, você lembra disso? Então Jesus, ele é identificado como o rei de Israel, ele é identificado como o filho de Deus, ele é identificado como o mestre, o Messias, o Cristo, o Cordeiro. São títulos, são identificações de que Jesus era então o enviado de Deus. Então clamou Natanael: mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira crês? Pois maiores coisas do que essa verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ok? Então, João descreve Jesus como filho de Deus. 3 dias depois, houve um casamento. Olha só, o primeiro milagre de Jesus. Houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus, interessante, né? Porque Jesus disse para a mãe, né? A mãe dele chega e diz: filho, não tem mais vinho. E aí Jesus disse: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus o princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Então, o primeiro milagre de Jesus transformou água em vinho. Depois disso, manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Então Jesus deixa muito claro aqui, né? Jesus estava dizendo que a relação do homem para com Deus não era um comércio. Né? Então, prioritariamente, nossa relação com Deus não é uma troca, não é um comércio. Né? Nós tendemos muitas vezes a fazer da nossa relação com Deus um comércio, né? Um Deus somente para os benefícios, embora que Deus nos dê benefícios, não tem nada errado disso, mas o problema é que havia os comerciantes, haviam aqueles que eram os cambistas, né? Em que eles estavam fazendo da relação, perceba isso, é um problema muito grande quando a nossa relação com Deus vira um comércio, é uma troca, ok? Você faz para receber algo em troca de Deus. Não é assim. Por isso Jesus virou a mesa dos cambistas, virou a mesa do comércio, mas estabeleceu a mesa da comunhão, da redenção. Então tem mesa que Jesus vira, percebeu?
Tem mesa que Jesus vira, é o Jesus manso que a gente diz, o Jesus calmo, o Jesus tranquilo, o Jesus do paz e amor, é o mesmo que chuta a mesa, que faz chicote e vira a mesa também. Esse é o mesmo, esse é um caráter, né? E aqui aponta para um princípio, né? Quem ama odeia, né? Então Jesus ama a relação verdadeira, sincera, honesta com Deus Pai, e também odeia o comércio, a troca, o mérito para ganhar benefício do céu. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. Então, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Capítulo 3, 1 minuto só. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Um aspecto interessante, né? O que Jesus fala para Nicodemos? É necessário nascer de novo. Bom, o novo nascimento precisa ser uma evidência na nossa vida. E ter fruto do novo nascimento. Que era um religioso que cumpria toda a lei, Nicodemos, ok? Mas Jesus disse, para ver o reino de Deus, não basta cumprir lei. Como se cumprisse, né? Claro que não cumpria, né? Mas precisa nascer de novo. Então não é um entendimento mental. O que eu vejo muitas vezes é que tem um entendimento mental por parte de muita gente. Só uma concordância mental, mas não tem um novo nascimento, não tem fruto do que a pessoa nasceu de novo, né? E aí Jesus disse, olha, para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. 4. Perguntou-lhe Nicodemos, olha só como ele era perito na letra, né? Mas não tem discernimento, não tem revelação. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E, do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, um comparativo aqui de quando o povo foi picado por cobras lá no deserto e foi levantado uma haste, um poste, que era uma serpenteira. Então, todo o povo que olhasse para aquele poste, seria curado. Não sei se você lembra dessa passagem que a gente leu. Pois bem, assim também,
Jesus está dizendo que o Filho do Homem teria que ser levantado no madeiro. Então, assim como lá em Moisés teve uma serpenteira, ou seja, aquele que olhasse para a serpenteira era curado do veneno da serpente, assim também a cruz é uma pecadeira, e quem olha para a cruz, os seus pecados são perdoados. Amém? Lá no Velho Testamento era uma serpenteira, no Novo Testamento é uma pecadeira, cada vez que você olha para a cruz. Ou quando você olhou para a cruz, melhor, uma vez por todas, seus pecados foram perdoados. E aí, Jesus fala, João 3,16, porque Deus amou o mundo, e Jesus continua falando, né? Para que, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, 14, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João. Que João é esse? João Batista, né? O homem não pode receber coisa alguma do céu, se do céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente, ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém? Amém, queridos? Hoje até aqui, ok? Hoje é rapidinho, porque nós adiantamos 2 capítulos ontem. Ainda que nós estejamos 4 dias atrasados, né, do nosso plano aqui, na verdade, a gente definiu isso para que pudéssemos mergulhar e completar e aprofundar em algumas parábolas, algum entendimento. Pois bem, obviamente que eu poderia adiantar até um dia, recuperar um dia agora, né, quando nós continuarmos a leitura. O fato é que agora eu preciso dar orientações aqui no encontro, ok? Então eu vou descer agora, estão já me aguardando ali. Eu vou descer e vou dar essas orientações. E aí, então, a gente completa. Hoje, o dia de hoje era previsto isso, esses 3 capítulos, e aí nós voltamos amanhã, então, no nosso devocional. Amém? Amém? Um bom domingo para você, uma boa tarde, e nos encontramos, então, amanhã. Lembrando, você, membro da igreja, recebeu já o convite para o evento Bem Casados hoje. Realiza a sua inscrição hoje, pois nós iremos realizar o convite de outras pessoas. E caso você não vá, você certamente estará abrindo vaga para outras pessoas que desejam ir, uma vez que nós temos limite de vagas para esse evento. Ok?
Então, graça e paz, boa tarde para você, bom domingo, descanse, e muitas pessoas transformadas estão voltando agora, meio de 1h da tarde, para Porto Alegre, região metropolitana, aqui no litoral. Amém? Foi profundo, transformador o encontro. Amém? Graça e paz. Preciso ir ali. Ok, graça e paz. Beijo. Tchau, filha. Tchau, pai! Te amo. Tchau, amor. Beijo, queridos. Tchau. Preciso ser rápido aqui. Tchau, tchau. Beijo, tchau.